Já sentiu que, às vezes, a única resposta verdadeira é partir? E se o maior ato de coragem não fosse encarar o caos, mas escolher o silêncio? O que acontece quando o barulho da sociedade se torna tão insuportável que a única saída é ir embora? Se esses tempos persistirem, me tornarei um eremita, pois aqui só vejo dor e desilusão. As palavras de Eustache Deschamps ecoam como um sussurro vindo de séculos passados, mas poderiam ter sido ditas ontem. Quando o mundo parece mergulhado em corrupção, desigualdade e um ruído incessante, surge uma pergunta incômoda. E se a verdadeira liberdade não estiver na resistência, mas no ato de soltar? Imagine um homem deixando lentamente os portões de uma cidade antiga. Cada passo não é motivado por covardia, mas por um desejo profundo de paz. Essa figura poderia ser Lao Tzu, o sábio chinês, que, segundo a lenda, partiu para nunca mais voltar após escrever o Tao Te Ching. Uns dizem que buscava simplicidade, outros que estava exausto pela decadência moral da sociedade. Mas, independentemente do motivo, ele fez o que poucos ousam: virou as costas para o mundo. Quantas vezes, em meio a notícias sufocantes, pressões diárias e a corrida pelo sucesso, você já pensou: eu só quero desaparecer? Esse sentimento não é novo. Em todas as eras, em todas as culturas, houve quem ouvisse esse chamado silencioso, o desejo de fugir, encontrar refúgio na solidão, buscar paz longe do ruído do mundo. São as almas dos eremitas que, em vez de lutar contra a corrente, escolheram sair do rio e observar da margem. Mas o que leva alguém a abandonar tudo? O que há na solidão que a torna tão valiosa? E em um mundo hiperconectado, ainda é possível ser um eremita? Neste vídeo, exploraremos as razões que fazem do isolamento uma resposta legítima, talvez a única, diante do barulho incessante. Prepare-se para mergulhar nas histórias de sábios e almas solitárias que descobriram na solidão uma liberdade rara. E agora eu pergunto: partir é um ato de rendição ou o maior teste de sabedoria? Há momentos em que o ruído do mundo se transforma em um mar de vozes vazias, o tempo se dissolve em tarefas sem sentido e a alma... Bem, a alma se cansa. Então surge a inquietação: vale mesmo a pena ficar? Vivemos em uma sociedade que nos ensina a resistir, a lutar, a permanecer. Desde cedo, aprendemos que rendição é fraqueza. Mas e se em certas ocasiões partir for o ato mais poderoso? E se partir não for abandono, mas libertação? A história está repleta de exemplos de quem compreendeu essa verdade. Pense em Lao Tzu, que ao escrever o Tao Te Ching, deixou um legado eterno antes de desaparecer da sociedade. Ele não fugiu. Ele se libertou de um mundo onde ganância e poder falavam mais alto que simplicidade e harmonia. Mas essa escolha não é exclusiva de sábios antigos. Em todas as épocas e culturas, o desejo de escapar do caos se repetiu. Na Índia antiga, os sábios da floresta, descritos nos Upanishads, se afastaram das distrações mundanas em busca de um entendimento mais profundo da existência. Não foi fuga, foi busca. Por trás desse impulso de partir, há um fio invisível que une todos aqueles que se cansaram do mundo. O desgaste da alma diante da corrupção, da falsidade e da futilidade social. Quando tudo ao redor parece ruir, quando a injustiça se torna regra e o vazio das interações esmaga qualquer vestígio de autenticidade, talvez seja a hora de partir. Afastar-se deixa de ser fraqueza e torna-se um instinto vital. Os padres do deserto, nos primórdios do cristianismo, seguiram essa ideia. Abandonaram tudo, lançando-se no silêncio, buscando um espaço onde pudessem finalmente ouvir a própria consciência. Fugiram da corrupção que aos poucos manchava a fé e os valores que consideravam puros. Mas no fundo a fuga não era do mundo exterior, e sim de um mundo interior sufocado pelo excesso. Hoje ainda há espaço para essa escolha radical? Vivemos na era da conexão instantânea, onde o silêncio parece um luxo inalcançável. Cada notificação, cada nova notícia, nos arrasta de volta ao ruído. E no meio desse caos, surge a tentação de partir, se desligar, desaparecer, encontrar na solidão um refúgio contra o bombardeio de informações e expectativas. Fugir pode parecer uma resposta extrema,
Mas talvez seja esse extremo que nos devolva a paz. O que exige mais coragem? Permanecer onde tudo fere ou buscar um espaço onde a alma possa enfim respirar? Mas e se o verdadeiro desafio não for partir fisicamente e sim aprender a se distanciar por dentro? Seria possível viver no meio do mundo e, ainda assim, preservar a própria paz? O desejo de se afastar não é novo. Ele ecoa pela história como um sussurro constante, vindo das profundezas da alma humana. Desde os primórdios da civilização, sempre houve aqueles que, cansados da correria e da futilidade, deram as costas à sociedade para encontrar refúgio na solidão. Quem eram essas pessoas? O que as fez trocar o barulho pelo silêncio? A história dos eremitas é tão antiga quanto a humanidade, uma jornada de renúncia e introspecção que, paradoxalmente, buscava uma conexão mais profunda. Na antiga Índia, muito antes da filosofia ocidental, os ascetas védicos já se isolavam nas florestas para buscar iluminação espiritual. As escrituras dos Upanishads narram sábios que abandonaram a vida material para meditar sobre os mistérios da existência. Não fugiam, pelo contrário, mergulhavam na mais pura realidade, longe das distrações mundanas. Séculos depois, em terras áridas e silenciosas, surgiram os primeiros eremitas cristãos, os chamados padres e mães do deserto, como Santo Antônio do Egito e Ama Sara, deixaram tudo para trás na busca pela essência da fé. Para eles, as instituições religiosas estavam cada vez mais contaminadas pelo poder e apenas na solidão seria possível reencontrar o sagrado. Eles perceberam que a verdadeira espiritualidade não reside em templos grandiosos, mas no silêncio interior e na imensidão do deserto. E falando em busca de sabedoria, o que dizer sobre Lao Tzu, o sábio chinês que, segundo a lenda, abandonou a corte imperial para viver uma existência simples e em harmonia com a natureza? Antes de partir, escreveu o Tao Te Ching, um dos pilares da filosofia oriental, onde nos ensina que a verdadeira sabedoria vem ao fluir com a natureza, aceitando o que é, sem resistência. Essa busca pela solitude também tocou pensadores ocidentais. Henry David Thoreau, por exemplo, retirou-se para a costa do Lago Walden, nos Estados Unidos, onde viveu por 2 anos em total simplicidade. Desse retiro escreveu Walden, A Vida nos Bosques, uma reflexão sobre autossuficiência e o valor do isolamento. Para ele, a vida em meio à multidão nos desconecta de nós mesmos, enquanto o retiro nos reconecta com o essencial. Outro exemplo é Thomas Merton, monge e escritor, que encontrou clareza e profundidade espiritual em seu retiro, algo que nunca teria alcançado no ruído do mundo. Para ele, a solidão não era um vazio, mas um poderoso ambiente para o crescimento do espírito. O mais fascinante é perceber que, apesar das diferenças culturais, geográficas e temporais, todos esses eremitas compartilham a mesma essência, a busca por algo que o mundo exterior não pode oferecer, um lugar de paz, uma conexão profunda com o ser, um refúgio do caos e das ilusões sociais. Curiosamente, muitos desses eremitas, mesmo isolados, tornaram-se fontes de sabedoria para o mundo que deixaram para trás. Fugindo da sociedade, tornaram-se faróis para aqueles que nela permanecem, oferecendo conselhos, inspiração e ensinamentos valiosos. O chamado da solidão não é um simples ato de fuga, mas uma jornada de reencontro, um retorno à essência. Talvez seja um lembrete de que, às vezes, precisamos nos afastar para enxergar com clareza. Ao longo da história, inúmeros eremitas se afastaram da sociedade não por desdém, mas por amor ao sagrado. Sentiam que o barulho da vida cotidiana obscurecia a voz interior e abafava o chamado divino. Por isso se retiraram buscando uma conexão mais pura e profunda. Os eremitas taoístas, por exemplo, se isolavam nas montanhas para se alinhar com o Tao, o fluxo natural do universo. Para eles, a verdadeira sabedoria não estava em dominar o mundo, mas em se harmonizar com ele, algo só possível longe das distrações mundanas. Mas nem todos são motivados por um chamado espiritual. Às vezes a razão é mais sombria, a desilusão com a humanidade. Quando as estruturas de poder se corrompem, a justiça se torna cega e as relações humanas se tornam superficiais. Algumas almas simplesmente desistem de tentar consertar um sistema quebrado.
Esse foi o destino dos padres do deserto. Não estavam apenas em busca de Deus, mas também rejeitavam o que viam como a decadência da fé e da moral, corroídas pelas alianças entre a Igreja e o Império Romano. Sua retirada foi simultaneamente um ato de fé e um protesto silencioso contra uma sociedade que já não refletia seus valores. E quanto aos nossos tempos modernos? A desilusão também está presente aqui, talvez mais intensa do que nunca. Vivemos em uma era de hiperconexão, constantemente bombardeados por informações, comparações e expectativas impossíveis de alcançar, redes sociais, pressão para ser produtivo, crises econômicas, polarização política. Tudo isso gera uma exaustão silenciosa, uma fadiga que devora por dentro. Quantas vezes você sentiu que o mundo ao seu redor estava indo rápido demais, sem espaço para respirar, refletir ou simplesmente ser? É nesse cenário que surge o desejo de desaparecer, deixar tudo para trás e procurar um lugar onde a mente finalmente possa descansar. Mas sair é também abrir mão do controle. Muitos dos que se isolam descobrem uma verdade desconfortável. Não podem mudar o mundo, não podem controlar a corrupção, a ganância ou as tragédias globais, mas podem controlar algo muito mais poderoso: sua própria presença. Eles podem escolher onde e como existir. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, embora não fosse um eremita clássico, compreendia profundamente o valor da solidão. Ele acreditava que as multidões eram inimigas do pensamento verdadeiro e que o isolamento trazia uma liberdade intelectual e emocional inalcançável no meio do barulho social. Existe também uma terceira razão que toca profundamente a alma dos mais sensíveis: a busca pela autenticidade em um mundo que constantemente exige que sejamos algo que não somos. O isolamento, então, se torna um ato de preservar a verdadeira identidade, um espaço onde ninguém impõe expectativas, onde é possível viver sem máscaras. Christopher Thomas Knight, conhecido como o Eremita do Norte do Maine, passou 27 anos isolado na floresta, em silêncio absoluto. Sua história, contada no livro O Estranho na Floresta, revela um homem que não fugiu do mundo por ódio, mas por um desejo incontrolável de paz e autenticidade. Longe da sociedade, ele encontrou o que muitos passam a vida inteira buscando: um senso de pertencimento, não ao mundo exterior, mas ao próprio ser. No final, cada eremita carrega suas razões, suas feridas e suas esperanças, mas todos compartilham uma mesma verdade silenciosa. Às vezes, partir não é fuga, é retorno. Um retorno à essência, ao reencontro com o que, no meio do barulho e da confusão da vida moderna, acabamos esquecendo: quem realmente somos. Quando o mundo para de nos observar, a desilusão também surge na era da hiperconexão, onde estamos cercados por redes, dispositivos, ações incessantes e uma avalanche de informações. Nunca estivemos tão conectados, mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão sozinhos. No meio deste turbilhão, surge uma figura curiosa e revolucionária: o eremita urbano. Mas o que é um eremita no caos das cidades? Como alguém pode buscar a solidão em um lugar onde o barulho nunca cessa e a multidão parece ser inescapável? Aqui nasce o verdadeiro paradoxo. Em um mundo onde todos estão a um clique de distância, a verdadeira ousadia pode ser desconectar-se, não fisicamente, mas criando internamente um espaço de isolamento dentro da rotina diária, como um monge no coração da metrópole. Há um antigo provérbio chinês que afirma: o eremita medíocre se esconde nas montanhas, o grande eremita vive no coração da cidade. Essa frase carrega uma sabedoria profunda. A verdadeira virtude talvez seja encontrar a paz no caos. É fácil se retirar quando tudo ao redor é silêncio, mas manter a serenidade em meio ao tumulto exige uma força interior quase sobre-humana. Hoje, o isolamento físico não é mais a única opção. Com a tecnologia, podemos paradoxalmente viver isolados, mesmo no centro de uma grande cidade. Trabalhar de casa, pedir comida pelo app, fazer compras online e até realizar transações bancárias sem sair do lugar. Em teoria, alguém poderia passar dias ou até meses sem se encontrar pessoalmente com outra pessoa. Mas isso levanta uma questão inquietante sobre a solidão moderna. Ela traz verdadeira paz ou apenas um novo tipo de isolamento vazio?
O conceito de eremita urbano vai além de se afastar das pessoas. Trata-se de criar um espaço interno de tranquilidade no meio da turbulência externa. É encontrar um refúgio silencioso na mente, mesmo com o barulho do tráfego ou as notificações constantes do celular. Imagine um artista que, em um pequeno apartamento, cria um universo só seu, rodeado de telas, pincéis e livros, ou um escritor que transforma a solidão de um quarto em um oceano de ideias. Nesse caso, o isolamento não é abandono, mas criação. Porém, nem todos conseguem transformar a solidão em algo produtivo. Para muitos, viver isolado na cidade é reflexo de um mundo que se tornou impessoal e frio. O fenômeno do hikikomori no Japão, por exemplo, revela o lado sombrio dessa realidade. Jovens e adultos que se retiram completamente da sociedade, muitas vezes devido a pressões sociais insuportáveis, fracassos pessoais ou ansiedade avassaladora. Mas existe uma diferença crucial entre o isolamento forçado e a solidão escolhida. O verdadeiro eremita urbano não se isola por desespero, mas por vontade própria, em busca de equilíbrio, paz interior e liberdade de estímulos excessivos. Nietzsche acreditava que a solidão era essencial para o crescimento pessoal. Para ele, o isolamento permitia ao indivíduo transcender as expectativas da sociedade e alcançar verdadeira independência de pensamento. Fora da influência das massas, o ser humano se aproximaria de seu potencial máximo, atingindo o conceito do Übermensch, aquele que supera as limitações impostas pela sociedade. Hoje, talvez o maior desafio não seja se isolar fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente em um mundo que exige um compromisso constante. A verdadeira liberdade, então, pode estar em desconectar-se, não só das redes sociais, mas das expectativas externas. Ser um eremita moderno não significa se esconder em uma floresta, mas encontrar sua própria montanha interior, mesmo no meio do concreto, entre o barulho e as luzes de neon. O verdadeiro eremita urbano aprende a se encontrar sozinho, mesmo rodeado de pessoas, e é nesse paradoxo que ele descobre a paz que muitos buscam longe, sem perceber que, às vezes, o verdadeiro refúgio não está lá fora, mas dentro de si. Finalmente, surge a pergunta inevitável: quando é hora de partir? Quando o peso do mundo se torna insuportável e as expectativas sufocam, as responsabilidades se transformam em correntes invisíveis. O pensamento surge sutil, depois mais claro. E se eu simplesmente fosse embora? Mas sair, no sentido filosófico, não significa necessariamente abandonar tudo fisicamente. Às vezes, o ato mais radical de liberdade é se desapegar internamente. A verdadeira fuga acontece na mente e no coração, quando você decide deixar ir aquilo que não pode mais carregar. O desapego é um conceito central em diversas tradições filosóficas e espirituais. No budismo, por exemplo, é visto como o caminho para o fim do sofrimento. Buda ensinou que o sofrimento nasce do apego a coisas impermanentes: status, posses, reconhecimento e até mesmo pessoas. A verdadeira liberdade surge quando você aprende a deixar ir. No entanto, desapego não significa abandonar o mundo, mas sim não ser escravo dele. É compreender que tudo o que vem de fora, como riqueza, poder ou as opiniões alheias, é transitório. Como disse o sábio indiano Ramana Maharshi, desapego não é não possuir nada, mas sim garantir que nada o possua. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a buscar mais dinheiro, mais sucesso, mais conexões, a verdadeira rebelião pode ser desejar menos. E é nesse ponto que a filosofia do eremita se torna mais relevante do que nunca. Sair do mundo pode ser visto como um ato de libertação das correntes invisíveis da sociedade. Não se trata apenas de fugir do ruído exterior, mas de encontrar a verdadeira paz interior. O filósofo Schopenhauer nos lembrava que o sofrimento humano surge do desejo incessante e que a verdadeira felicidade não está na conquista, mas na ausência de desejo. Mas essa filosofia não é para os fracos. O desapego exige uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar. É olhar para o mundo e dizer: não preciso disso para me sentir completo. A pergunta que fica é: podemos praticar essa liberdade sem abandonar tudo? A resposta é sim.
Nem todos nasceram para ser eremitas no sentido clássico, nem todo mundo quer viver isolado em uma cabana, mas podemos aprender valiosas lições desse estilo de vida, mesmo no centro da sociedade. Primeiro, o silêncio interior. Encontrar momentos de solidão, mesmo em uma rotina agitada, pode ser uma maneira poderosa de se reconectar. Desligar o celular, dar um tempo nas redes sociais ou simplesmente caminhar em silêncio pode ser um exercício transformador. Segundo, a simplicidade voluntária. Reduzir o consumo excessivo, abandonar hábitos que drenam nossa energia e valorizar as pequenas alegrias do dia a dia. Tudo isso nos permite escapar do excesso sem precisar fugir fisicamente. Por último, o desapego emocional. O mais desafiador de todos. Aprender a não depender da validação externa, das opiniões dos outros ou de padrões impostos de sucesso. É entender que, no fundo, a sua paz não deve estar nas mãos de ninguém além de você. E talvez seja isso que os eremitas sempre quiseram nos ensinar. A verdadeira solidão não é estar longe do mundo, mas sim estar livre dele, mesmo no meio da multidão. Agora eu pergunto, você realmente precisa ir embora ou pode encontrar o seu próprio refúgio dentro de si mesmo? Como em toda verdadeira jornada filosófica, a resposta não está nas palavras que você ouviu, mas no silêncio que resta depois delas.